Aula 8, Associação de resistores, Física 3. Nós, da mesma forma que vimos lá em capacitores, quando os mesmos podiam ser ligados no circuito em série ou paralelo, tá? Da mesma forma, as resistências também podem ser ligadas em série ou paralelo, tá? Aqueles dispositivos que a gente estudou na aula passada, chamados resistores, eles podem ser ligados nessas duas configurações, tá? E na maioria das vezes eles não vêm isolados, eles vêm realmente associados de alguma forma. Então vamos estudar em detalhes cada uma dessas associações. Primeiro, resistores em série. Então, da mesma forma que acontecia lá nos capacitores, os resistores em série, eles estão ligados, né, na mesma fileira, vamos dizer assim, por isso que eles estão em série, tá? E quais são as duas principais características dessa associação, tá? Então, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica, tá? Então, a mesma corrente elétrica que é produzida pela fonte de tensão vai passar pelos três resistores, tá? Então, se é uma corrente elétrica de 1 ampere, vai passar 1 ampere por R1, por R2 e também por R3. Se é uma corrente de 10 ampere, tá? Vai passar a mesma corrente de 10 ampere nos três resistores. Então, a primeira característica é que a corrente elétrica é a mesma. A segunda característica é que a DDP total da fonte é dividida entre os resistores, tá? Então, é um circuito que é chamado de divisor de tensão, tá? Porque a tensão total da fonte ela é dividida nesses três resistores, tá? Então, desse total, um pouco fica aqui no resistor R1, um pouco fica aqui no resistor R2 e a parte que sobrou fica aqui no resistor R3, tá? Então, você tem que cada resistor agora aqui, ele tem uma tensão diferente, tá? Então, é um circuito chamado de divisor de tensão. Então, notem que a corrente é a mesma, porém a tensão se divide, tá? Sendo que, se eu somar essas três tensões, V1 mais V2 mais V3, vai dar exatamente o valor total da fonte, tá? Então, é meio como se a fonte distribuísse um pouquinho do valor dela para cada um desses resistores aqui, tá? Então, é válida essa fórmula aqui. O V, que é o DDP da fonte, é igual a V1 mais V2 mais V3 até Vn, dependendo de tantos resistores em série que você tiver, tá? Bom, agora da mesma forma que a gente fazia lá em capacitores, a gente lá calculava capacitância equivalente, lembra? Aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai calcular uma coisa que chama resistência equivalente, o que representa isso? Ó, essa associação em série desses três resistores resulta em uma resistência total, e essa resistência total a gente chama de resistência equivalente. É como se eu pegasse esses três resistores em série e substituísse por um único outro resistor com a mesma resistência equivalente dessa ligação, tá? Aqui, no caso, quando as resistências estão em série, o cálculo da resistência equivalente é simples, basta somar as resistências, tá? Então, o R aqui, que significa resistência equivalente, vai ser R1 mais R2, tá? Uma soma até Rn, onde N é a quantidade total de resistores que você tem. Nesse caso, eu tenho só 3, né? Existe uma forma de deduzir essa fórmula aqui, mas vamos ficar na parte mais prática aqui, tá? Então, olha só, o que isso significa? Significa que a resistência equivalente em série será sempre maior do que a maior resistência individual do circuito, tá? Então, se você quiser aumentar a resistência do seu circuito, você associa esses resistores que você tem em série, tá? Porque o resultado final vai dar uma resistência maior do que a maior dessas três aqui, tá?
E a resistência em paralelo? A resistência em paralelo vai acontecer o contrário do que acontece lá em série. Primeiro, a corrente. Olha o que acontece com a corrente. Você tem uma corrente total I saindo da fonte, e quando ela chega nesses nós aqui, ó, quando você tem o encontro desses fios aqui, a gente chama de nó. Tá? Quando ela chega nesses nós, ela se divide a corrente. Tá? É como se você tivesse um fluxo aqui num cano, um fluxo de água, tá? Um cano, e esse cano tivesse várias ramificações, essa água naturalmente vai fluir em cada um desses ramos. Tá? Então aqui a corrente se divide em I1 e passa pelo resistor R1, I2 passa pelo resistor R2 e corrente I3 passa pelo resistor R3. Aqui a gente não vai usar muito, mas se você somar essas três correntes, vai dar a corrente total, tá bom? Então, quais são as duas características principais desse tipo de ligação? A DDP é igual para cada resistor, tá? A mesma DDP e é a mesma DDP da fonte. Então, se essa fonte é de 12 volts, você pode ter certeza que o R1 aqui vai ser 12 volts. A tensão no R2 vai ser 12 volts e a tensão no R3 vai ser 12 também, porque é uma característica da associação em paralelo. Ela possui a mesma tensão da fonte a qual ela é ligada. Então, é o que acontece de diferente lá em série, né? Em série a tensão se dividia. Aqui o que se divide não é a tensão, é a corrente, tá? E a tensão permanece a mesma. E a corrente elétrica é diferente para cada resistor, ou seja, ela se divide nesses nós aqui. Tá? Então você pode ver que é o sistema contrário, né? O que acontece em série é o contrário do que acontece em paralelo. E a resistência equivalente, tá? Então, ó, aqui eu coloquei outra figura que vocês podem encontrar algumas representações assim também, tá? Um resistor em cima do outro, vou falar assim. É um pouco diferente, né, do que está aqui, é só uma outra forma de escrever, tá? De novo, a corrente chega aqui no ponto A, ela se divide, I1, I2 e 3. Quando essas correntes chegam aqui, elas voltam a se somar, tá? E como que a gente calcula a resistência em paralelo? Através dessa fórmula aqui, ó, que é parecida com a fórmula que a gente usava para série lá em capacitor. Note também que se você comparar capacitor e série, essas fórmulas, elas também são contrárias, né? A fórmula que a gente usava para série em capacitor é o que a gente usa em paralelo aqui para o resistor, tá? Então é 1 sobre R aqui, resistência equivalente, igual a 1 sobre R1 até a soma até Rn, tá? Desculpem, aqui era para ter um N, tá? Então você vai somar o tanto de resistor que você tem, tá? Lembrando, né, que quando você for resolver um problema assim, tira o mínimo múltiplo comum, tá? E isola o R. E também, como lá nos capacitores, aqui a gente também pode ter associação mista de resistores, que é quando você tem ligação em paralelo e série, né? Então notem que esses dois resistores R1 e R2 estão em paralelo e a resistência equivalente desses dois em paralelo acaba por ficar em série com R3. Tá? O cálculo é feito em partes. No exemplo acima, calcula-se primeiro os resistores em paralelo, que é R1 e R2, e o resultado dessa operação ficará em série com o resistor R3. Então vamos fazer esse exemplo já como um exercício. Tá? Você tem esses valores de 2 ohms, 3 ohms e 4 ohms. Então primeiro você resolve R1 e R2 em paralelo. Tá? Então 1 sobre R, 2. Né? Como você vai fazer em partes, você pode chamar a resistência equivalente de 1 e 2 de R, 2. Tá? Só uma forma de você não se perder se tiver muito resistor. Então vai ser 1 sobre 2, porque a resistência 1 vale 2 ohms, tá vendo? Mais 1 sobre 3, porque a resistência 2 vale 3 ohms. Faz o mínimo, multiplica cruzado, você vai encontrar esse valor de resistência 1,2 ohms, tá? E aí, o que acontece? Esse resistor aqui,
que é o equivalente desses dois, acaba por ficar, é como se você substituísse esses dois em paralelo por um único resistor de 1,2 ohms. Então acaba ficando um único resistor de 1,2 aqui em série, né? Então ele acaba por ficar em série com R3. E aí fica fácil, R1, 2 e R3 em série, basta somar os dois, que te dá uma resistência equivalente de 5,2 ohms. Tá? Se você, aqui não tem o exemplo, mas se você precisar calcular a corrente total do circuito, basta usar a lei de Ohm, V igual a RI, e usar o valor de R, esse valor de R aqui, tá? Sendo que o V é o V da fonte em questão. Então é como se você resumisse todo esse circuito em apenas um resistor de 5,2 ohms.